Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime. Vamos para esse episódio maravilhoso de Hanako-kun, o episódio número 4, que encerra aí as escadas de Misaki. A gente tem várias revelações nesse episódio e muita conclusão sobre a mensagem dessa questão toda, né? Então vamos lá, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e aguarda a vinheta. Gente, eu vou fazer aqui uma reflexão bem grande sobre esse episódio. Inclusive, eu até fiz um roteiro. Bom, a gente já sabe nesse episódio que, na verdade, a aparição, ela é a Yaku. Yaku, que é uma raposa. Na verdade, o Misaki era o professor da escola, né? Que acabou interagindo com ele e ela tendo uma relação com ele. Então vamos falar um pouco sobre tudo que esse episódio quer falar. A Yaku, ela não conseguiu reconstruir sozinha aquilo que ela mais amava, que era o Misaki. Então, usando dessa posição dela de segunda cadeira, digamos assim, da escola, ela começou a atrair humanos para construírem o Misaki para ela. Só que toda essa construção se baseava apenas em algumas partes da relação dela com o Misaki. O que a Yaku tá passando para as pessoas são apenas partes e não o todo daquela pessoa que ela tá querendo reconstruir. Então você tem as partes do corpo, as partes da relação que ela teve com o Misaki, certo? E tudo isso sendo construído e moldado para no final chegar alguma coisa parecida com o Misaki. Só que não vai chegar, porque tem algumas coisas faltando. Então a Yaku, ela não consegue entender no primeiro momento que as pessoas, elas são mais do que suas partes, elas são mais do que relatos, elas são mais do que pedaços de corpos. Elas também são o que você desenvolve com elas, a relação, o que elas são contigo, como você é com ela e como você as enxerga, e também principalmente como elas te enxergam. Então, por mais que a Yaku contasse a história das pessoas por telefone, né, para as crianças, essas crianças, elas não estavam conhecendo ele de fato. Elas estavam conhecendo o que a Yaku conhece dele e lembra dele para contar. Então é meio que algo criado por ela e que nunca poderá ser refeito por alguém, porque é meio que a imagem que ela formulou dele e não ele mesmo. Olha a complexidade da situação. As pessoas estão tendo acesso ao que a Yaku está falando, e elas estão interpretando o que ela está falando, e elas estão colocando naquelas casinhas a parte que elas entenderam que pode ter alguma coisa a ver com o que está sendo falado. Então assim, nunca vai chegar do que é o Misaki de fato, nunca vai chegar. A maneira como ela via o Misaki, né, a maneira como a Yaku via o Misaki é passada para as pessoas de maneira tão alterada que elas têm a percepção de que, por exemplo, é uma professora, quando era um professor. Se a pessoa que ela tá contando a história tem para si os comportamentos que ela falava ao telefone, se esses comportamentos para essa pessoa que tá ouvindo são mais conectados a um outro tipo de pessoa, elas nunca vão chegar ao que a Yaku tem como visão do Misaki, porque para aquelas pessoas a história está sendo contada faz criar uma outra coisa completamente diferente. E além disso, essa história que está sendo contada, se vocês perceberem, ela tá bem superficial. Então, isso também tem muito a ver com o que foi mostrado no episódio de ela tá lá na superfície, né? E o negócio de verdade está lá no fundo, né? Então a Nena é jogada lá pro fundo desse local, desse mundo, né? E ela tá lá na superfície tentando reconstruir o Misaki, quando o que importa de fato tá lá embaixo. O que tá escondido lá embaixo fala muito mais do Misaki do que tudo que ela mostrou, toda essa caminhada que ela fez, todas essas escadarias que ela fez. Tanto que a Nene consegue interpretar facilmente quem é o Misaki só pelo que está sendo relatado no livro da Yaku. As coisas que a Yaku guardou sobre ele, o sentimento dela, ela não passou para as crianças. Ela só contava a história do Misaki sem se incluir na história. E uma parte importante dessa tentativa de reconstrução do Misaki, o item que lembrava ela, a foto, o diário que contava sobre a relação deles, tudo isso foi profundo, foi escondido. Então as pessoas, elas não tinham acesso à relação da Yaku com o Misaki. Então sempre a reconstrução vai ser falha, porque tudo que ela tá passando lá em cima, né, na superfície, tudo que ela tá passando lá em cima foi baseado no que ela tá escondendo lá embaixo, que é a relação deles. Toda a maneira como ela vê o Misaki, não tem como ela passar isso sem passar como isso foi construído para ela. O que é de fato importante para ela. Ela não se coloca na vida do Misaki, sendo que ela é importante para a vida do Misaki e também
para como as pessoas enxergam o Misaki, porque percebam que uma parte importante da personalidade do Misaki foi aceitar essa fantasminha. A própria reconstrução dele, a tentativa de reconstrução dele, e ela saber que isso não seria aceitável por ele, modifica o resultado. Se você faz algo para a pessoa que você se importa e essa pessoa não aprovaria este algo, você tá saindo do seu caminho nessa relação, você tá perdendo o sentido dela. Porque se você admira uma pessoa e faz algo que ela não gostaria, algo que seria inaceitável para ela, você pode esperar uma retaliação, você pode esperar que essa relação acabe de alguma maneira. Então você pode perder algo muito valioso para você com relação à pessoa. Eu acho que eles tentaram fazer isso na parte em que a tesoura é destruída, se eu não me engano. Ou seja, você fez merda e você vai perder alguma coisa se você sair do seu caminho na relação. Se você não pensar no outro e no que o outro pensa, você vai ter problemas nessa relação. Você tem que pensar no outro, você tem que pensar que às vezes o que você está fazendo é inaceitável e pode prejudicá-los. Então pare de fazer. A gente tem a quebra da tesoura e ela voltando meio que para a realidade, né? Ela perdendo os poderes e voltando meio que para a realidade. E nesse momento a Nene vai lá e devolve a fotografia para ela. E toda essa parte final é meio que fazendo uma colocando a pessoa na realidade, colocando a pessoa mais próxima da realidade. E aí você mostra a foto é uma coisa que não se mexe, a foto é em preto e branco, a foto representa o passado, a foto representa a realidade do momento, né? Diferente da tesoura, que alguém pode vir ali e utilizar nela e fazer uma associação de um novo Misaki, a foto não tem como mudar, a foto é aquilo ali, entendeu? Tá no passado, é só uma memória, e aquela ali é uma representação de uma memória. Então assim, a Ayako, ela tá presa no passado, tentando reconstruir isso literalmente, ou seja, de fato trazer o Misaki de volta à vida, ao invés de aceitar o passado e seguir em frente. Muito porque ela entende que ela tem esse poder, né? Quando isso é retirado dela, as coisas meio que voltam ao normal, o poder, no caso, tirado dela, as coisas voltam ao normal. E ela tem que lidar com a realidade e parar de fantasiar no seu mundo alternativo, que foi aquela coisa de escadaria toda, porque essa reconstrução, além de ela ser impossível, ela tá afetando a vida de outras pessoas. Algo que seria provavelmente inaceitável pelo professor bondoso que cuidava de seus alunos. Então, era um professor bondoso que cuidava de seus alunos. Se você tá matando, né? Então, na verdade, fazendo criança sumir para que ele reviva, nunca ele vai reviver, porque ele nunca iria aceitar isso, né? Então assim, depois de que essa ilusão e esse apego são confrontados com a realidade, a Ayako agora, nesse momento, depois que tudo isso foi quebrado, ela tá muito mais próxima do Misaki do que ela tava quando tentava revivê-lo. Porque agora ela tá com o Misaki real. O Misaki real é só uma memória, é só uma lembrança. E ela não tá com o Misaki ideal. O Misaki ideal é aquele que ela conviveu. E isso não tem como voltar. Então hoje ela tá muito mais próxima do Misaki, por ele ser uma lembrança, do que estava quando tentava reviver ele a qualquer custo. E é isso, galera. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Vire assinante no picpay.me/youtuber de anime, tá ok? O link não está na descrição, porque links na descrição atrapalham o algoritmo do YouTube. Portanto, não tem mais link na descrição, não tem mais nada na descrição. Contribuam com o meu canal, compartilhem esse vídeo. E é isso aí. Muito obrigado, valeu, falou!